Durante 5 anos cuidei da minha sogra como se fosse minha própria mãe, mas nunca imaginei o que ela me deixaria escrito no testamento. Não consegui acreditar. Morreu numa terça-feira à tarde. Sem barulho. Sem urgência. A enfermeira saiu do quarto e disse apenas: já está. A minha mulher estava no trabalho. Liguei-lhe. Desligou rapidamente. Estou a sair, disse. Nada mais. Fiquei na cozinha. Sozinho. Com o relógio a marcar 5h14 e aquela luz plana que entra pela janela da rua António Nobre. Sobre a mesa, a chávena de porcelana com flores azuis. A dela. Ainda com um pouco de chá da manhã. Sempre o tomava frio, dizia que não fazia sentido apressar-se se já se estava quieta. Peguei na chávena. Lavei-a como todos os dias. Água morna. Esponja macia. Nem muito rápido, nem com raiva. Apenas, com os mesmos gestos de sempre. Às vezes, o corpo demora a perceber que algo mudou. Chamava-se Teresa Silva. Viúva. 79 anos. Tinha sido professora de latim num liceu em Coimbra, e depois do AVC veio viver conosco. A minha mulher, Marta, trabalhava a tempo inteiro no Hospital de São João, no Porto. Por isso, desde o início, o dia-a-dia ficou a meu cargo. Não me queixei. Pelo menos não em voz alta. Mudava-lhe os lençóis. Dava-lhe a medicação. Punha os vídeos de fado que ela gostava. Às vezes conversávamos. Outras vezes apenas me olhava. Tinha aquela maneira de sustentar o olhar sem dizer nada, como se estivesse à espera que eu entendesse o que nem ela sabia como explicar. Nunca fomos próximos. Nem antes nem depois do AVC. Mas também não houve ódio. O que houve foi presença. Silenciosa, constante, que se foi tornando parte do ritmo, como o gotejar da torneira da varanda ou o canto dos melros às 7 da manhã. 5 anos. Todos os dias. No mesmo apartamento, com a mesma chávena, com a mesma mulher que tinha criado a minha. E agora não estava. Não chorei. Não por frieza. É que havia algo na maneira como tudo aconteceu que não pedia lágrimas. Apenas uma pausa. Abri a janela. Ao longe ouvia-se uma criança gritar golo no pátio. A cidade continuava. Como sempre. Só que desta vez, sem ela. O funeral foi no dia seguinte. Íntimo. 3 primos, uma vizinha que chegou tarde, e Marta com os olhos secos, como se ainda não fosse a altura de chorar. Ninguém trouxe flores. À entrada da paróquia de São Joaquim, uma senhora do bairro disse que boa mulher era. Mas disse-o como se fala do tempo, sem memória, sem peso. Voltámos para casa sem falar muito. Marta fechou-se no quarto. Eu fiquei na cozinha, outra vez. A máquina de lavar louça fazia o seu ruído, suave. Sem pressa. Essa noite dormi. A sério. Pela primeira vez em muito tempo. Até às 9. Quando abri os olhos, não estava a pensar na medicação, nem se ela teria caído, nem se era preciso mudar-lhe as meias. Fiquei na cama. A ouvir o silêncio. Depois fiz café. Só um. E foi estranho. Ao meio-dia, entrei na banheira. Não por limpeza, por descanso. Levei o livro que há 2 anos não abria. Li 20 páginas. Molhei os pés sem pressa. Percebi que a água arrefece devagar quando não se tem pressa de sair. Não posso dizer que sentia a falta dela. Mas sim notava algo. Como uma linha invisível entre o corredor e o quarto vazio. Como se ainda tivesse que olhar para o relógio. Por hábito. Por uma fidelidade aprendida com o tempo. Marta não falava muito. Nem por zanga, nem por tristeza. Apenas, por cansaço. Movia-se com lentidão. Recolhia coisas, dobrava toalhas, arrumava como quem quer não pensar. E eu não lhe perguntava nada. Essa semana passámos juntos mas distantes. Como 2 pessoas que partilham refúgio depois de uma tempestade, mas não têm energia para contar como foi. Numa noite, enquanto punha a toalha na mesa, Marta parou e disse: não é preciso continuares a fazer tudo igual, sabes? Assenti. Mas mesmo assim preparei a infusão dela às 8. Sem pensar. Velho hábito. E às vezes, os hábitos pesam mais do que a memória. A chamada chegou numa quinta-feira de manhã, quando ainda não tinha terminado o café. Número desconhecido. Voz neutra. Senhor João. Ligamos do cartório Varela e Costa. A sua sogra deixou testamento. Gostaríamos que viesse. Assenti sem pensar.
Marta estava na sala, a recolher roupa. Ao desligar, olhei para ela. Não perguntou nada. Apenas disse: vai tu. Não era desinteresse. Era cansaço. Ou simplesmente a certeza de que nada que viesse da mãe dela ia mudar nada. Fui sozinho. Atravessar o centro de Lisboa de metro, com a cidade a meio, entre o pó das montras e aquele ruído branco do trânsito que já ninguém ouve. Subi as escadas com a ideia clara de que seria algo breve. Formal. Automático. Teresa não era uma mulher de gestos. Ofereceram-me água. Não a toquei. A advogada, jovem, sóbria, com um rabo de cavalo apertado, abriu um envelope lacrado. Leu em voz baixa, e então levantou o olhar. A senhora Teresa Silva deixa como único herdeiro da propriedade localizada em Sintra, o Sr. João. No início pensei que tinha lido mal. Limpei a garganta. Tenho a certeza. Ela assentiu, virando o documento para mim. A propriedade consiste numa casa rural, atualmente desocupada. O testamento foi assinado há 3 anos. Está inscrito no registro. Pensei em perguntar porquê. Mas detive-me. Não era o momento. Assinei os papéis. Deram-me uma cópia. Guardei-a no bolso interior do casaco, junto com um cartão com a morada. Lá fora, o sol era plano. Havia esplanadas cheias, risos ao fundo, alguém com um cão que ladrava a um semáforo. Caminhei sem rumo pelo chiado. Tinha estado lá há muito tempo. Com Marta. Quando começávamos. Uma vez ela mencionou essa casa na serra. Está cheia de tralha e ratos, disse. E riu. A mãe, então, chamou-a de exagerada. Não voltámos a falar do lugar. Até agora. E agora, no bolso, levava uma chave. E não sabia se era um presente. Ou uma mensagem que chegava demasiado tarde. Fui no domingo. Bem cedo. Não disse nada à Marta. Não por esconder-lhe algo. Mas porque não sabia como começar a frase. Conduzir até Sintra é fácil. Sempre em frente pela IC19 e depois curvas lentas entre pinheiros. Havia uma névoa baixa. Daquelas que não assustam, mas fazem tudo parecer mais calmo. A casa estava exatamente como Marta a lembrava na sua risada, tralha, pó, um portão enferrujado. Os ramos cobriam parte do alpendre. Não parecia habitada há décadas. Abri com a chave. A porta rangeu com um som oco, longo. Lá dentro, cheirava a madeira velha e papel úmido. As cortinas estavam comidas pela luz. Sentei-me um tempo numa cadeira desconjuntada. Sem fazer nada. Sem pensar também. Apenas a escutar como o silêncio se adaptava a mim. Depois subi ao sótão. Havia caixas. Algumas marcadas com nomes, outras sem rótulo. Numa, encontrei um pacote embrulhado em papel pardo. Dentro, cartas. Não eram muitas. Escritas à mão. Algumas com a tinta borrada. Todas dirigidas a quem me ouviu sem me interromper. Assinadas por Teresa. Li uma. Depois outra. Eram pensamentos soltos. Sem datas. Sem forma. Apenas pedaços de algo que tinha ficado dentro. Falava da filha. Da juventude. Do medo de ficar sozinha e da raiva de se sentir invisível. Numa delas, dizia: João nunca me amou. Eu sei. Mas nunca me virou as costas. E isso, na minha idade, pesa mais do que o amor. Fiquei ali um bocado. Com essa frase a dar voltas. Eu não a amava. Isso era certo. Mas também não a odiava. Era outra coisa. Como se depois de tanto tempo a partilhar a mesma rotina, acabasse por sentir respeito por quem não desiste. Guardei as cartas. Não todas. Apenas 3. As outras deixei onde estavam. Na porta, antes de sair, virei-me. Olhei para o pó nas janelas, os pratos antigos na prateleira. E pela primeira vez, senti que ela me tinha falado. Não quando estava viva. Mas agora. Não contei nada à Marta naquela semana. Nem sobre a casa, nem sobre as cartas, nem sobre a frase que me seguia como um murmúrio entre os dias. Não porque quisesse esconder. Mas porque ainda não encontrava maneira de dizer sem que soasse maior do que era. Ou mais pequeno. No sábado de manhã propus-lhe dar um passeio. Já fazia tempo que não saíamos assim. Olhou-me de forma estranha, mas aceitou. Não perguntou para onde. Entramos no carro. Disse-lhe que íamos a Sintra.
Apenas assentiu. No caminho, ligou o rádio. Notícias. Depois silêncio. A meio do trajeto, disse. Não sabia que ainda tinham as chaves. A tua mãe tinha. Deixou-mas. Entramos na casa sem falar muito. Marta percorreu as divisões com os olhos baixos. Tocou numa cortina, numa cadeira, numa chávena antiga. Não vínhamos cá desde que eu tinha 14 anos, murmurou. Ela dizia que aqui não restava nada. Sentámo-nos no alpendre. O ar era fresco. O chão ainda úmido da chuva da noite anterior. Havia silêncio, mas não incômodo. Daqueles que se sentem como uma pausa, não como distância. Então falei. A tua mãe não me amava. Eu sabia. Marta não disse nada. Mas via-me. E isso foi mais do que eu esperava. Ela demorou um momento. Depois assentiu. Ela também não me amava muito. Mas precisava de ti. E acho que por isso te respeitava. Entreguei-lhe uma das cartas. Não a leu em voz alta. Dobrou-a com cuidado, guardou-a na mala. Ficámos ali. Sem discutir. Sem concluir nada. Apenas a olhar como o sol se filtrava entre as árvores. E pensei que às vezes, o amor não chega em forma de afeto. Chega em forma de permanência. De estar. De não fugir. De lavar uma chávena todas as manhãs sem esperar gratidão. E entendi que 5 anos de rotina, de corpo dobrado, de mãos cansadas, de palavras contidas, também podem ser uma história. Uma que ninguém nos vai tirar. Voltámos para casa ao final da tarde. Marta não disse nada durante o caminho. Apenas olhava pela janela, como quem reconhece uma estrada antiga, mas já não lembra onde leva. Quando chegámos, ela foi direta para o quarto. Eu fiquei na cozinha, como sempre. Aquilo que era rotina voltava a ser rotina. Mas alguma coisa, mesmo que pequena, já tinha mudado. No domingo, ela levantou-se tarde. Fiz café para 2. Não disse nada, apenas coloquei a chave na frente dela. Sorriu com os olhos, um gesto breve. E nesse silêncio houve mais do que em muitas conversas que tivemos nos últimos meses. As semanas seguintes foram feitas de pequenos gestos. Marta começou a sair mais do quarto. A deixar o telemóvel de lado. A sentar-se no sofá com os pés para cima. Às vezes comentava coisas banais, o preço do pão, um programa qualquer na televisão. E eu o ouvia. Com atenção. Como quem aprende outra vez a partilhar o tempo. Não voltámos a falar da casa. Nem das cartas. Mas havia uma espécie de fio invisível entre nós que, de algum modo, vinha daquela casa. Como se, sem dizê-lo, reconhecêssemos que algo nela nos explicava. Um sábado, Marta disse. Podíamos ir lá outra vez. Só para limpar um pouco. Fomos. Com sacos de lixo, panos, produtos de limpeza. Desta vez, não houve silêncio desconfortável. Havia trabalho para fazer. E isso, às vezes, ajuda a respirar. Arejámos os quartos. Sacudimos as mantas. Marta encontrou uma fotografia dela com a mãe, ainda pequena. Ficou a olhar um tempo. Depois colocou-a no bolso do casaco. Sem comentar. Passámos ali o dia. Almoçámos sentados no alpendre. Havia sol. Um silêncio bom. De cansaço partilhado. Antes de irmos embora, Marta disse. Se calhar devíamos ficar com a casa. Assenti. Não por entusiasmo. Mas porque fazia sentido. Porque, por mais estranha que fosse a herança, havia nela algo que pedia continuidade. Nos meses seguintes, voltámos várias vezes. Pintámos paredes. Arranjámos a vedação. Comprámos cortinas novas. Havia pó, havia trabalho. Mas também havia uma espécie de sossego. De que talvez, sem sabermos, precisávamos. Numa tarde, Marta leu uma das outras cartas que eu tinha guardado. Sentou-se ao meu lado e leu em voz alta. A letra de Teresa era firme, mas hesitante. Como quem escreve com medo de ser lida. Falava da solidão. Do tempo que passa. De como, às vezes, a presença silenciosa de alguém vale mais que todas as palavras certas. Quando terminou, Marta disse. Acho que ela queria ser lembrada. Mas do jeito dela. Sim, respondi. Sem aplausos. Só, não sendo esquecida. Nos fins de semana, começámos a dormir lá. Aos poucos, a casa foi deixando de ser um lugar do passado e tornando-se um lugar nosso. Com café pela manhã,
com as janelas abertas, com as cadeiras no alpendre. E talvez, sem grandes decisões, sem promessas, começámos uma nova história. Não melhor. Apenas diferente. Feita de ausências, de rotina e de pequenas permanências. Na primavera, Marta trouxe umas plantas. Disse que sempre quisera ter vasos de alecrim e hortelã, mas nunca sobrava tempo. Agora sobrava. Ou, pelo menos, fazíamos sobrar. Colocou-os junto à janela da cozinha. Às vezes falava com eles. Coisas pequenas. Estás com sede, ou hoje estás mais verdinho? E eu sorria, por dentro. Comecei a escrever listas. Coisas a arranjar, a pintar, a mudar. Não por obsessão. Mas porque fazia bem pensar em algo simples, concreto, que dependia apenas das mãos. Marta ria-se das minhas listas. Chamava-lhes planos secretos de conquista doméstica. E, por estranho que pareça, essas brincadeiras começaram a fazer parte da nossa linguagem comum. Certa noite, durante um jantar na varanda, Marta disse: Sabes, acho que nunca vi a minha mãe como mulher. Só como mãe. E, mesmo assim, como uma figura meio cinzenta. Nem boa nem má. Só, presente. Assenti. Acho que isso é mais comum do que parece. Talvez. Mas agora, com estas cartas, com esta casa, parece que estou a conhecer outra versão dela. Não mais próxima. Só mais inteira. Ficámos um tempo em silêncio. Os grilos já cantavam. A luz era azul escura. A chávena dela ainda estava sobre a mesa. Não sei se algum dia vou gostar dela, continuou. Mas já não lhe guardo zanga. Só uma espécie de pena. Pena. Sim. De não termos tido mais tempo. Ou mais coragem. Percebi o que queria dizer. E não tentei corrigir. Nem consolar. Apenas deixei estar. Houve uma tarde em que encontrei mais uma caixa. Estava escondida atrás de um armário. Dentro, além de papéis antigos e postais, havia um caderno de capa dura, com o nome de Teresa escrito em caneta azul. Folhei-o com cuidado. Não era um diário. Era mais uma coleção de fragmentos. Frases soltas. Reflexões. Algumas até cômicas. Outras amargas. Mas havia algo de humano ali. Algo que me fez pensar que, apesar de tudo, ela tinha tentado. Tentei mostrar o caderno a Marta. Ela leu algumas páginas, depois pousou no colo. Sabes o que é mais estranho? Perguntou. É pensar que, afinal, talvez fosse mais parecida comigo do que queria admitir. Como assim? Também eu fugi da casa dela. Também eu achava que não havia nada ali para mim. Mas agora vejo que talvez tivesse só medo. E ela também. Não respondi. Mas peguei-lhe na mão. Havia um entendimento novo entre nós. Feito de pausas, de interrogações sem resposta. Mas também de uma certa ternura. Aquela que nasce não da certeza, mas da aceitação. Voltámos a Sintra em todos os fins de semana daquele verão. Sem grande plano. Apenas porque nos fazia bem. E talvez seja isso que fica quando o luto deixa de ser dor aguda e se torna uma espécie de brisa, o gesto de regressar. Não por necessidade. Mas por vontade. O outono chegou devagar. As folhas começaram a acumular-se no alpendre, e o cheiro da terra molhada voltou. Era um cheiro bom. Como o de um livro que se abre depois de anos. Numa tarde fria, Marta sugeriu fazermos uma pequena comemoração. Nada grande. Apenas um jantar, nós os dois, com a comida preferida da mãe, bacalhau à Brás, vinho verde e arroz doce. Ela gostava disto, disse. E nesse gesto, havia mais do que saudade, havia um reconhecimento. Pus a mesa com os pratos antigos que estavam na prateleira da casa. Marta trouxe uma vela. A cozinha parecia outra. Não melhor. Apenas, mais vivida. Durante o jantar, falámos de outras coisas. De trabalho, de vizinhos, de filmes antigos. Rimos uma ou duas vezes. A vela tremia com o vento que entrava pela frincha da janela. E, por um momento, pareceu-me que o tempo deixava de doer. Mais tarde, fui buscar uma das cartas. Li-a para mim. Marta ficou só a ouvir. Não comentámos nada. Apenas nos deixámos ficar ali. Juntos. Com a luz baixa. Com o silêncio bom. Na semana seguinte, Marta começou a trabalhar menos horas. Disse que queria tempo. Para mim. Para nós. Para a casa.
E eu compreendi. Porque havia algo em tudo aquilo, na herança, na perda, na presença prolongada da ausência, que nos tinha mudado. Não de forma evidente. Mas como quem aprende a ouvir melhor, a olhar com mais paciência. Os meses passaram. A casa em Sintra tornou-se o nosso lugar de descanso. Não a tornámos perfeita. Continuava com defeitos, com coisas por arrumar, com esquinas frias. Mas era nossa. E isso bastava. Certa manhã, enquanto arrumava umas gavetas, encontrei uma pequena moldura com uma foto da Teresa em jovem. Estava a sorrir, coisa rara. Tinha o cabelo apanhado e vestia um casaco claro. Havia algo naquela imagem que me comoveu. Coloquei-a na parede do corredor. Não para lembrar. Mas para reconhecer. E acho que foi nesse gesto, simples, sem grandes intenções, que percebi que o amor, às vezes, não precisa de ser sentido para ser devolvido. Basta continuar a estar. A aparecer. A abrir a janela e lavar a chávena. No fim, não sei se Teresa quis dizer tudo o que disse nas cartas. Talvez tenha escrito só para se ouvir a si própria. Mas para nós, essas palavras serviram de ponte. Entre o que fomos e o que estamos a ser. E hoje, quando Marta me sorri de manhã ou quando me pede que regue as plantas, há qualquer coisa naquele gesto que me faz pensar que estamos bem. Não felizes no sentido de riso constante. Mas em paz com o que nos coube. E isso, nesta casa com cheiro a madeira velha e chá morno, já é tudo.